A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe poderosamente a todos com bênçãos, milagres e livramentos. Caso o meu áudio estiver baixo, não estiver na sua normalidade, só aumentar o volume para nós não perdermos a mensagem, por gentileza. Que Deus abençoe a todos. Hoje é domingo 19 de maio de 2024, na gravação do vídeo. Quero deixar uma mensagem aqui para a nossa reflexão sobre a vida eterna, para que nós possamos entender. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Olha o que está escrito aqui. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado, é a morte, aniquilado, destruído. 1 Coríntios 15, 26. Vamos aqui em Hebreus, para vocês entenderem a seriedade das coisas. Hebreus 2, 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, está falando de Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte, a morte da cruz que Cristo passou, aniquilasse o que tinha o império da morte. Isso é o diabo. Então Cristo teve que passar para a morte, para aniquilar aquele que tinha o império da morte. Nós vamos chegar lá. Eu deixei uma mensagem aqui ontem, que Jesus é o caminho de volta ao Éden, ao paraíso, ao Pai. Quando o homem pecou, todos os dias na viração da tarde, Deus falava com o homem todos os dias. Aí o homem pecou no paraíso e, segundo alguns estudiosos, eu não revi o vídeo da mensagem, mas eu acho que eu acabei não conseguindo terminar de explicar essa parte que nós vamos entrar aqui agora. Alguns estudiosos creem que quando Deus deu a ordem para o homem não comer o fruto proibido, que ele conheceu bem e o mal, sobre o pecado, que ele morreria. Deus ordenou, o homem desobedeceu. Eles creem que a chave da morte e do inferno estava nas mãos do homem. Então o homem não morria, não ia para o inferno, não era condenado ao inferno. Porém, quando o homem pecou, Satanás induziu a Eva comeu o fruto e deu para o homem, e entrou o pecado do mundo. Aí Deus fala que a terra foi amaldiçoada por causa disso. Eu já deixei vídeos aqui no Kawai, Celso Gomes Corrêa 573, que nós estamos tanto os salvos, não salvos, justo e injusto, estão sujeitos à mesma coisa. Nós estamos no mundo caído. Mas vamos entrar aqui para mim não perder o foco dessa mensagem. A chave da morte e do inferno estava nas mãos do homem, o homem pecou. E ela passou, o homem deu a Satanás quando ele pecou e desobedeceu a Deus. Aí nós entramos aqui, Hebreus 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, a morte de cruz, aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é o diabo. Passou a chave da morte e do inferno para o diabo. Então Cristo teve que vir como homem, carne e sangue, passar pela cruz. A Bíblia fala que a tragada foi a morte na vitória por Cristo. A morte não conseguiu comer o corpo de Cristo, não conseguiu segurar Cristo, e ao terceiro dia ele ressuscitou. A tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? Cristo venceu a morte, venceu o inferno, venceu o poder de Satanás, e ele tomou de volta o que Deus deu para o homem. A chave da morte e do inferno está com Cristo. Ele tomou de Satanás, ele pisou na cabeça da serpente, Gênesis 3,16, se eu não me engano, e venceu. Qual o império da morte? Quando o homem caiu no Éden, o ser humano caiu lá, ele trouxe morte espiritual e física. O nosso corpo não morria, não passava por doenças, não passava por enfermidade. Nós ficarmos doentes não é bom, não é agradável, e nós morrermos não é bom. Só que essa morte que nós passamos, ela não é nada comparada à segunda morte que a Bíblia diz, que é aonde Satanás tem o domínio. Ele não tem o domínio completo, mas porque Cristo morreu, derramou o seu sangue, e quem crê em Jesus, a sua alma não vai para o inferno. Não vai para o inferno. Quem não crê em Jesus, no sacrifício de Cristo, porque quando o primeiro Adão pecou, a humanidade foi separada de Deus. Nós somos herdeiros de Adão, somos herdeiros do pecado. Quando você nasce de uma família rica, poderosa, você é herdeiro de uma pessoa rica.
Ou quando você vem de uma família pobre, você, tudo que for da família, você herda, e nós somos herdeiros disso daí. Então ali Cristo tinha uma separação, uma cortina de separação. Então quando Cristo falou está consumado, a cortina de separação no templo, ela veio de alto a baixo, e todos nós, independente de cargos eclesiásticos, no nome de Jesus nós podemos chegar ao Pai, no nome do Senhor Jesus. Isso aí foi feito. Então, é a morte espiritual. Eu acabei de deixar uma mensagem, eu postei, sobre o nosso nome ser riscado do livro da vida se nós pecarmos. Então, quando nós estamos com Deus, quando nós morremos, nós vamos ao paraíso, como diz lá em Lucas, a parábola do rico e de Lázaro. O rico morreu, foi para o Hades, e Hades, inferno, né? E o rico morreu, o Lázaro morreu, veio os anjos e o levaram. Olha a diferença. Para os demônios, Satanás não tem acesso a essa alma. Porque as pessoas acham, acreditam que morreu, acabou. Não morreu, acabou. Eu lembro em 2019, 16 de agosto de 2019, a minha avó faleceu. Eu não lembro, acho que o enterro foi no dia 17, mas a data do falecimento foi 24 foi 16 de agosto que ela faleceu, em 2019. Eu não lembro se ela foi enterrada no dia 16 ou 17. A minha mulher, estávamos descendo o cemitério, né? Ela tem sensibilidade no mundo espiritual, tem dom. Ela ouvia muito gritos de pessoas, gritos, né? Vindos do inferno. Muitos gritos. Então as pessoas acham que morreu, acabou. E Cristo falou na sua palavra no Evangelho para não temer aquele que destrói o corpo, mas sim aquele que tem o poder de lançar sua alma no inferno. Eu vou deixar uma mensagem aqui, não hoje, porque hoje já eu preciso descansar. Lá em Apocalipse, a Bíblia fala que o inferno vai ser lançado no lago de fogo, Satanás vai ser lançado no lago de fogo, o anticristo, o falso profeta. Então, se esse inferno que a Bíblia fala que a pessoa vai ser lançado no lago de fogo, inferno e lago de fogo são coisas diferentes. Quem morre sem Jesus já vai num tormento que é o inferno, aquele que tinha o domínio da morte. Ah, mas irmão Celso, ainda tem pessoas que vão para o inferno, as almas sim vão, mas em Jesus, se o seu nome está escrito no livro da vida, tá lá, o seu nome tem que estar lá. Não, esse não vai, esse aqui é meu, esse aqui é de Deus, é de Cristo. Ele creu no sacrifício, ele creu no sacrifício da cruz, que Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não temos medo da morte, pavor da morte, essa morte física, ela já é ruim para todos nós. Após essa morte, a Bíblia fala de uma segunda morte, que é a morte espiritual. No Éden, o homem morreu duas vezes, morreu para Deus espiritualmente e morreu fisicamente. Olha esse corpo podre, morreu, ele fede, todos nós. Essa morte que nós passamos, a primeira é ruim, mas a pior é a segunda, que é a morte eterna. Quem se desviou do caminho do Senhor, quem está com pecado oculto, ou quem não aceitou Jesus, eu falo de mim, se eu tiver de qualquer maneira, eu não vou para o céu. É todos. Não é uma classe de pessoa, categoria de pessoas. Sobre a salvação, o mundo espiritual é muito sério. Aí hoje, né, a artimanha do inimigo, João 8,44, ele é o pai da mentira. Ele não se formou da verdade desde o princípio. Ele trabalha de mentira, que morreu, acabou. É mentira. É mentira. A tão temida morte que nós tememos, ela vai ser a última a ser aniquilada, destruída, vai ser lançada no lago de fogo para toda sempre, vai ser exterminada, vai ser aniquilada. Mas a morte eterna, Cristo veio, fala, isto é o diabo, né? Aniquilar a morte, que tinha o império da morte. Isso é o diabo, ele tinha todo o domínio da morte, ele tinha toda a humanidade nas mãos dele, mas Cristo se desfez para fazer as obras do diabo. Então não é só essa morte física, é a morte espiritual. É pior que essa morte física, que fica sofrendo de tormento em tormento, até o grande dia para ser julgado e ser lançado no lago de fogo quem estiver Cristo. Essa morte será aniquilada, ela já foi vencida, para que nós não passamos após morrer, a nossa alma fica em tormento, o corpo tomba ali, mas a alma fica viva, ou com Cristo ou sem Cristo.
Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.